Revisões. Na minha opinião, aí, o maior calo de todo concurseiro é como revisar, né? E a gente recebe bastante essa dúvida. E um primeiro ponto que eu quero tocar com vocês aqui, antes de falar um pouquinho sobre como eu fazia as minhas revisões, tá? E o método que eu utilizei com alguns alunos enquanto eu era mentora, né, de concursos, é o seguinte: o método de revisão, o melhor método de revisão para você é o método que funciona para você. Então, não adianta vocês, por exemplo, você querer a todo custo, né, utilizar aquele método lá dos 24 horas, 7 dias, 21 dias, se isso não está funcionando para você, tá? Se você começa e lá no meio do caminho você se perde, você não consegue entender o que é revisão, o que é conteúdo novo, o que é exercício, tá? Esse método, por exemplo, não funcionou para mim. Eu ficava absurdamente ansiosa, tá? Não consegui implementar, tentei de várias formas, seja com Excel, seja com aplicativos que hoje em dia existem aí no mercado para controlar essas revisões, tá? Então, eu fui adaptando as revisões à minha realidade, aquilo que de fato funcionava para mim. Escutei várias pessoas, vídeos de YouTube, o próprio Duca, que foi meu mentor, né, o Eduardo, lá do Estratégia, foi meu mentor já no finalzinho, ali na reta final de Alagoas, tá? Então, a gente foi adaptando as revisões à minha realidade, tá? Então, o que eu vou conversar com vocês aqui é falar um pouquinho sobre revisões de uma forma geral, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. E falar um pouquinho também, que eu sei que gera muita ansiedade em vocês, sobre revisões quando você tem muita dificuldade, por exemplo, em uma disciplina, o que é que eu fazia, né? Não sei se isso pode ser considerado propriamente uma revisão, mas eu vou conversar um pouquinho com vocês também sobre isso, tá? Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre as revisões de assuntos já estudados, tá? Então, eu dividi as minhas revisões da seguinte forma. Revisão de final de ciclo. 2, revisão de final de PDF. E 3, eu vou botar revisão percentual que vocês vão entender quando eu for explicar, tá? Revisão percentual do curso. Tranquilo? Então, vamos lá. O que era essa revisão de final de ciclo? Tô vendo que eu tô... Não está aparecendo para vocês, vamos ver se agora aparece. Pronto. O que é essa revisão de final de ciclo? Como é que eu fazia ela, tá? Bom, eu estudava por ciclos, e esses ciclos eles eram semanais. Então, eu tinha lá um ciclo que ia de segunda até o sábado, tá? E no domingo, geralmente, tá? Que fique claro, geralmente, quando eu estava em pré-edital, no domingo eu não estudava. Então, no domingo eu revisava e organizava meus ciclos, aproveitava para descansar, tá? Então, eu tinha um ciclo que ia da segunda até o sábado, e no domingo eu fazia uma revisão do conteúdo que foi estudado durante a semana, tá? Então, geralmente eu pegava blocos de questões, tá? Blocos de questões, tranquilo. E esses blocos eu não, no máximo ali, 20 questões, tranquilo? Então, no domingo eu pegava ali. Então, digamos que no sábado eu tinha estudado, vamos lá, poderes administrativos, tá? Poderes. Se eu não tivesse algo importante, se eu não tivesse finalizado o PDF de poderes, tá? Aí eu voltava nos meus grifos, nas minhas marcações e dava uma lida, tá? Para fazer essa revisão que eu falei de final de ciclo, beleza? Já finalizei o PDF, ia fazer um bloquinho ali de 15, 20 questões, tá? Para refrescar na minha memória aquilo que eu estudei durante a semana, tranquilo? Então, essa era a minha revisão durante a semana ali, que eu chamava de revisão, a gente chamava de revisão de final de ciclo, beleza? Aí a gente tem ali o que eu falei de revisão de final de PDF. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque a gente dividia isso em 2 blocos, tá? Digamos assim. O primeiro bloco, vamos lá, 2, revisão de final de PDF. O primeiro bloco era uma bateria de questões
30 questões no máximo, tá? E nessa bateria de questões, e é algo muito importante, que eu recebo muito essa dúvida, tá? Essa bateria de questões aqui era exatamente quando eu terminava o PDF. E alguns alunos perguntavam, ou me perguntam ainda, né? Maria, mas o resultado dessa bateria de 30 questões não vai ficar maquiado, já que você terminou agora o estudo? Pessoal, essa bateria de 30 questões aqui não era para saber se quanto que eu absorvi de conteúdo, né? Até porque a gente, como acabei de falar, a gente tinha terminado o PDF ali, tá? Então, isso aqui era para saber se eu compreendi aquilo que eu estudei, tá? Porque já aconteceu muito comigo de, por exemplo, TI, que era a disciplina que eu tinha mais dificuldade, eu vou falar um pouquinho sobre como eu fazia com ela, de eu terminar um PDF de TI, pegar ali 25, 30 questões e não fazer nem 30%, tá? Por quê? Porque eu estudei o conteúdo, mas não compreendi aquilo que eu estava lendo, aquilo que eu estava estudando, tá? Então, essa bateria aqui era basicamente para saber, poxa, eu terminei um PDF agora, será que eu compreendi aquilo que eu estudei? E o percentual não precisava ser 90% não, tá? Aqui, se eu fizesse acima de 70%, já estava ok. Se eu fizesse entre 50% e 70%, eu ligava um alerta, tá? A minha revisão já ia ser um pouquinho mais aguçada, um pouquinho mais ali aprofundada, digamos assim. Se eu fizesse abaixo de 50%, perdão, se eu fizesse abaixo de 50%, aí de fato eu precisava ou assistir alguma videoaula ou tentar um outro professor, talvez por não ter me adaptado à didática daquele professor. Tranquilo? Então, essa aqui era o primeiro bloco aí do final do PDF. E o segundo bloco do final do PDF aí era, de fato, uma revisão dos grifos, das marcações do PDF completo, tá? É importante, pessoal, que vocês cronometrem apenas para ter uma noção de que vocês não estão relendo o PDF, tá? Porque muitas vezes, em uma primeira leitura, você marca muito PDF e acaba, em uma revisão, tomando aí 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, cuidado com isso aqui, tá? Então, aí, uma revisão de grifos, de marcações, enfim. Tem um resumo que eu usei bastante, mas eu vou falar no final, que me ajudava muito nessas revisões de percentual de curso, tá? Revisão do percentual do curso. Como era que funcionava essa revisão do percentual do curso? Vamos lá. 3. Revisão percentual do curso. Geralmente, a depender do tamanho do PDF, e é por isso que eu falo para vocês que isso é muito individual, tá? A revisão é muito individual. Geralmente, ao final do terceiro PDF, o que é que eu fazia? Eu parava, pegava os 3 PDFs e fazia uma revisão geral, tá? Então, eu pegava esses 3 PDFs, tá? Voltava lá, fazia bateria de questões, fazia uma leitura dinâmica, né, daquilo que foi grifado, tá? E terminada essa revisão dos 3 PDFs, e essa sim é uma revisão que é um pouquinho mais demorada, tá? Porque são 3 PDFs, por isso que eu estou falando que depende do tamanho do curso, do tamanho do PDF. Geralmente, eu fazia ali 33%, né, do curso. Não precisa ser tão específico assim, não, tem que ser 33%. Não, eu fazia 33%, 35%, 30%. Se o curso fosse muito longo, eu fazia 25%, 50%, 75% e o curso completo, tá? E aí eu fazia essa revisão dos grifos e das questões também que eu já tinha feito desses 3 PDFs, né, questões que eu tinha errado, para poder ver ali se os grifos que eu fiz são realmente importantes, tá? Essa é uma revisão absurdamente importante, tá, pessoal? E aí era nessa revisão aqui que eu usava os resumos do concurseiro fora da caixa, tá? Não é merchan, tá? Acho que os meninos eu nunca dei nenhum um depoimento para eles, é porque de fato me ajudaram bastante, tá? Concurseiro fora da caixa. Como é que eu usava esses resumos? Bom, eu pegava lá o resumo dos meninos e ia complementando esse resumo. Porque o resumo, assim como a revisão, ele é absurdamente pessoal, ele é individual. Aquilo que é difícil para mim, não necessariamente vai ser difícil para você.
Por exemplo, eu tinha bastante dificuldade em TI. Então, eu usei uma técnica em TI, que eu vou falar aqui depois disso, tá? Que quem não tem dificuldade em TI não precisa usar, tá? Então, o resumo, ele é individual. O que o resumo do concurseiro fora da caixa me ajudava, ele tinha ali um escopo, tá? E eu ia complementando aquilo que era muito importante, que eu estava errando bastante, aquilo que estava lá no resumo, mas que, por exemplo, eu já sabia, né, já estava ali na corrente sanguínea, como a gente brinca, né, coisas mais decoreba, eu passava um tracinho, eu riscava para entender que aquilo não precisava mais estar revisando tanto, certo? Então, o resumo do concurseiro fora da caixa, ele me ajudou nesse sentido, tá? Ele tinha ali a base e eu ia sempre complementando esse resumo. E é o que eu aconselho a você, tá? Se você vai usar um resumo que foi preparado, resumo, um mapa mental, o que quer que seja, preparado por outra pessoa, tenha cuidado, tá? Porque você precisa preparar o resumo de forma que ele ajude você. Então, você pode sim pegar um resumo, um mapa mental, etc., que foi preparado por outra pessoa e adaptar à sua realidade, tá? Isso é muito importante. E, por fim, deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu fiz com TI, tá? TI eu tinha muita dificuldade. O Duca, que foi meu mentor ali na reta final, ele sabe. E isso aqui foi uma estratégia, uma dica dele, que serviu muito, me ajudou bastante, tá? Como era que a gente fazia com TI? Bom, TI, todos os dias, no meu pós-edital, estava no meu ciclo. Tá? Ah, Maria, mas como que você fazia isso? Todo dia eu tinha de 15 a 30 minutos de TI no meu ciclo, tá? Então, mais uma vez, eu pegava o resumo do concurseiro fora da caixa, complementado ali, né, adequado à minha realidade, e lia. E lia esse resumo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Resumo mais questões, resumo mais questões, resumo mais questões. Até que, primeiro, eu venci a barreira do eu não aprendo TI, tá? Até porque o fato de eu ter muita dificuldade fez com que eu criasse essa barreira. Eu não vou aprender TI, eu não vou aprender TI. Então, fez com que eu quebrasse essa barreira do eu vou conseguir aprender TI, né? Não há nada que você não consiga aprender, tá? Você pode ter muita dificuldade, mas você vai conseguir aprender. Então, quebrei a barreira do eu não vou aprender TI, tá? Depois que eu quebrei essa barreira, né, consegui, de fato, aumentar os meus percentuais, sempre estudando. Todos os dias eu tenho de 15 a 30 minutos de TI no meu ciclo para resumo e questões, resumo e questões, resumo e questões, tá? Todos os dias, Maria, todos os dias. Como era que vocês dividiam o conteúdo ou as questões? Bom, no começo era só o resumo, tá? Resumo, 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 resumo. Quando eu comecei a sentir mais confiança, eu comecei a fazer as questões com resumo de lado. Para quê? Para anotar aquilo que eu ia errando, tá? Depois, eu ia apenas para as questões. Tranquilo, pessoal? Isso aqui me ajudou demais em TI, que eu tinha muita dificuldade. Então, disciplinas que você tem muita dificuldade, né? Vamos lá. O que é calo para todo mundo aí? Contabilidade, TI, economia, exatas, né? Eu sei que exatas é calo para muita gente também, tá? Então, isso aqui é uma técnica que me ajudou, que eu acho que vai ajudar bastante aí você na sua preparação. Tranquilo? Testem aí para ver se funciona, beleza? Bom, isso aqui foram os métodos de revisão que eu utilizei, tá? Utilizei na minha preparação, utilizei com alguns alunos enquanto eu mentorava alunos individualmente para concurso público, tá? Espero que ajude. Mais uma vez eu reforço com vocês que revisão é algo absurdamente individual, tá? Você precisa entender o que funciona para você, não tem fórmula mágica, não tem receita secreta que vai fazer com que suas revisões fiquem mais tranquilas. É chato, eu sei que é chato, tá? Tem aluno que em dia de revisão adoece, tá com sono, tá? Tá com muita dor de cabeça para não revisar, mas a revisão é a base da sua preparação, tá? Espero que tenha ajudado. Mais uma vez, se tiver algum conteúdo que vocês queiram assistir aqui, que vai ajudar na preparação de vocês, pode deixar aqui embaixo que a gente vai estar gravando aí para vocês, beleza? Forte abraço, turminha.